Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Muito bom dia, produtor, produtora rural, empreendedor do campo, enfim, a todos vocês ligados na UFT-FM. Começa agora mais um Norte Agropecuário no rádio. Hoje é domingo, 4 de fevereiro de 2018. Chegamos com as principais informações do campo do Tocantins, Mato Piba e do Brasil. O Norte Agropecuário no rádio tem apresentação e produção de Cristiano Machado, reportagem Daniel Machado, edição e finalização Michel Assunção. E o nosso programa, veiculado aqui todos os domingos a partir das 8 da manhã, já está na internet. Confira www.norteagropecuario.com.br. E antes de começar mais um Norte Agropecuário no rádio, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação dos ouvintes aqui pela UFT-FM, que tem ativamente contribuído conosco nas redes sociais. Para você que está conosco a partir de agora, curta, comente e compartilhe. É fácil nos encontrar nas redes sociais. No Facebook, busque por Norte Agropecuário. Já no Twitter e no Instagram, é mais fácil ainda. @NorteAgroTO. Também no WhatsApp, são 2 os números. 63, o código 981048100 e 981170299. Também temos a opção pelo e-mail. Mande a sua sugestão por norteagropecuario@gmail.com. Dito isso, vamos ao programa de hoje. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo 1 litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Estado que tem praticamente na sua principal característica a renda do campo, o Tocantins enfrentará problemas na proteção da sanidade animal e também a sanidade vegetal. Motivo: o governo do estado, que já havia reduzido em quase 3% os investimentos da SEAGRO, a Secretaria de Agricultura, em 2017, tomou outra decisão, que pode prejudicar o controle da circulação de produtos em seu território. Suspendeu as obras pelo menos em 12 barreiras sanitárias. São postos de fiscalização da ADAPEC em todas as regiões do estado. De acordo com a portaria no Diário Oficial do Estado, a ordem é paralisar temporariamente os serviços de execução dos serviços de reforma dos prédios das barreiras fixas da ADAPEC nos municípios de Aguiarnópolis, Ananás, Araguatins, Couto Magalhães, Esperantina, Lizarda, Pau d'Arco, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Nacional, São Sebastião, Talismã e também em Xambioá. A justificativa do gestor é que tal paralisação se faz devido ao atraso do pagamento referente à medição da 4ª parcela do período de 1 de novembro a 30 de novembro do ano passado, devido à falta de dotação orçamentária. Em resumo, o governo informa nesta portaria que não tem dinheiro para o pagamento das obras. A portaria foi assinada em 1º de dezembro de 2017, mas publicada somente nesta semana. E os reflexos disso? Os problemas que essa medida vão e podem acarretar. Vamos abordar esse tema? Para isso, trago a participação do nosso colega do Norte Agropecuário, o jornalista Daniel Machado. É contigo, Daniel. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário do Rádio. Um bom domingo a todos. E eu trago aqui um problema grave que está acontecendo no estado, que é um problema praticamente de sucateamento da ADAPEC. A gente vai entrevistar agora o Wilson Gomes, ele é o presidente da AFA, Associação dos Funcionários da ADAPEC,
e ele vai explicar um pouco como que está a situação. Como o Cristiano já falou, o Estado publicou a suspensão de obras de 12 postos fiscais, obras que já estavam atrasadas por falta de pagamento. E aí agora os funcionários da DAPEC vão ter que carregar esse fardo. Wilson, como é que está a situação da DAPEC e o que prejudica essa suspensão de obras? Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos. Na verdade, Daniel, é lamentável você ter essa notícia. O investimento de 460, um pouco mais de 460 mil para a reforma é muito pouco, pelo significado que tem a fiscalização para o Estado, para a saúde pública. Entendemos que o nosso Estado é um Estado forte na agropecuária. E a falta de investimento coloca em risco vários setores da economia. Por exemplo, as exportações. Isso acaba nos prejudicando a economia, prejudicando o servidor, prejudicando o desenvolvimento do trabalho. Esse tipo de notícia nos entristece pelo fato de ser tão pouco investimento para melhoras nas condições de trabalho dos servidores. E a gente lembra que o Tocantins exporta praticamente $1 bilhão, né? E é um dinheiro muito importante para a economia do Estado. E agora, como o Wilson está falando, isso aí pode ser prejudicado. Wilson, a situação dos funcionários da DAPEC é mais grave do que essa falta de reforma, né? Há um sucateamento constante. Eu queria que tu me explicasse o que está acontecendo. Há funcionários da DAPEC que estão comprando equipamentos para trabalho, ar-condicionado, assinando internet por conta própria. Que mais é que está acontecendo e por que isso vem acontecendo e há quanto tempo? Esse sucateamento, Daniel, ele já vem acontecendo há um tempo. Inclusive, dentro de alguns anos, de 2015 para cá, na verdade, nós, a associação, fez um levantamento das condições de trabalho nesses postos, já repassou para o governo através da agência e até agora não surtiu efeito. O único efeito que tinha surtido era a contratação para reformas, que até agora não havia acontecido de fato, e agora foi suspenso. Isso é ruim, porque nesse período a fiscalização não pode parar. Como ela não para, o servidor tem que continuar as atividades e para isso tem algumas ferramentas de trabalho necessárias que ele está tirando do bolso. Exemplo, tem algumas barreiras que o servidor está tirando do próprio bolso para pagar a internet. Tem outros postos que o servidor está colocando ar-condicionado para melhorar a sua condição de trabalho. Então tudo isso são situações conhecidas já da gestão. Nós, a todo tempo, estamos levando a conhecimento da gestão, mas até o momento não tivemos resposta. E esse ar-condicionado, essa internet, não é só a manutenção. O próprio servidor está comprando os equipamentos para a internet, está pagando a assinatura, está pagando a instalação, e é um dinheiro que nunca vai ser ressarcido, né? Porque não há como o Estado ressarcir esse tipo de coisa. Exatamente. Como o Estado não faz, o servidor está fazendo para ter uma condição mínima de trabalho, certo? Mas isso é de conhecimento da gestão, isso já foi cobrado várias vezes. Nós estamos com quantos postos fiscais hoje, Wilson? Acredito que 22 postos fiscais. E todos eles estão em situação ruim? Tem algum que está pior que o outro? Quais são os casos mais críticos? Grande maioria está em caso crítico. Esse levantamento foi feito em 2015 e de lá para cá já foram até fechadas algumas barreiras, coloca também em risco essa situação, mas pode fazer um nivelamento por cima de que todos os postos necessitam de uma reforma urgente e de instalação de equipamentos que deem condição de trabalho. Wilson, a gente, além de ver esses problemas na DAPEC, o problema está casado com uma grande falta de investimento da Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura e Pecuária praticamente não investiu nada em 2017, pagou apenas R$700 mil de investimento, um pouquinho menos de R$700 mil, dos mais de 23 milhões do que gastou. Essa falta de investimento, casada com a falta de fiscalização, tende a prejudicar o Tocantins ao médio prazo, na questão de exportação, na questão de competitividade dos nossos produtos. Quando tu achas que já vai ter os primeiros reflexos negativos dessa situação? Daniel, eu acredito que esse reflexo já está à nossa porta, né? Porque a falta de investimento já vem de alguns anos e o reflexo já chegou. Agora, ou toma-se uma providência, ou então esse reflexo vai ser maior ainda a partir de agora, né? Nosso estado, volto a repetir, ele é um estado agropecuário e isso reflete direto na economia. Se não há investimento nessa área de fiscalização,
Se não há investimento nessa área de produção, se não há investimento na tecnologia, lógico que nós vamos ficar para trás. Sendo que a nossa agência, a ADAPEC, já foi referência nacional e hoje está na situação que está com esse socateamento. Uma notícia, portanto, que traz preocupações em relação à melhoria do trabalho de fiscalização dos produtos, de saúde pública, além dos reflexos para a nossa economia. E o que o governo do estado fala a respeito? O Norte Agropecuário solicitou ao governo explicações sobre quando serão retomadas essas obras. A Agência de Defesa Agropecuária ADAPEC informou por meio de nota que a paralisação temporária dessas obras não implicará na suspensão das fiscalizações nas barreiras. Já a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos informou também por nota que, tão logo seja liberado o orçamento de 2018, será feito um cálculo do valor devido à empresa contratada para que as obras sejam retomadas. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Mas a participação de Daniel Machado não terminou no programa de hoje, não. Ele retorna para falar ainda com o presidente da Associação dos Funcionários da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, Wilson Gomes Dias. Contigo, Daniel. Muito obrigado, Wilson. Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre a luta da categoria. A categoria teve uma importante conquista em 2017, que foi a formação do sindicato. O sindicato foi homologado, teve carta sindical publicada. E como é que vai ser esse trabalho junto da associação com o sindicato e o que significa esse sindicato que nasceu no ano passado? Daniel, o sindicato para nós foi uma conquista. O servidor entende que nós, como uma categoria separada, já tem quadro próprio, deve também ter o sindicato próprio. A gente vinha lutando e conseguimos no ano passado a publicação da carta sindical que dá toda a legitimidade do sindicato. Essa conquista, ela passa agora para o servidor como um sentimento de que, nesse momento, nós podemos lutar prioritariamente por essa categoria, né, com benefício destinado a essa categoria, como o que nós prevemos aí, a condição de trabalho é uma delas. Sem falar em ganhos, mas direitos também que já são constituídos em lei, que estão deixando de ser pagos, como database, progressão, tudo isso você pode lutar com muito mais prioridade, tendo o quadro próprio, tendo o sindicato próprio, que é o que nós temos nesse momento, que dá toda essa legitimidade a essa movimentação. A categoria tem quantos funcionários hoje, Winston? Ao todo são um pouco mais de 800, me parece que 806. Tá bom. Muito obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa? Algum recado para o ouvinte, para os colegas da Defesa Agropecuária? Algum recado sobre a preocupação dessa situação do Estado? Na verdade, o recado é para a gestão, né? Porque o servidor já sofre, já sabe disso. O que a gente pede da gestão, o que a gente solicita do governo, é que haja um investimento na reestruturação do órgão. É aqui que nós trabalhamos, é aqui que nosso rendimento, o Estado, ele requer esse investimento, para ver se a gente consegue melhores condições de trabalho e também melhorar a economia do Estado. Bom, essa foi a entrevista com o Wilson Gomes, presidente da AFA, Associação dos Funcionários da ADAPEC aqui do Tocantins, falando principalmente sobre a não realização da obras de 12 postos fiscais que o Estado publicou o cancelamento dessas obras. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Agora eu chamo a atenção para você, produtor e produtora rural, que nos ouve aqui em um dos estados do Mato Piba. Com destaque para essa que é a nova fronteira agrícola do país, o Brasil deve ter este ano mais uma safra de recorde no setor de grãos. A estimativa da Conab é que o país produza quase 228 milhões de toneladas. As informações são da jornalista Camila Queiroz, colega da equipe de comunicação da CNA, o canal do produtor. Fiquem atentos. O Brasil deve ter este ano mais uma safra de destaque no setor de grãos. A estimativa da Conab é que o país produza quase 228 milhões de toneladas. E quem apresenta os principais pontos para você, produtor, é o assessor técnico da CNA, Alan Malinsky. Alan, soja e milho continuam sendo as duas principais culturas de grãos? Sim, né, a soja com uma área plantada de 34 milhões de toneladas, que vai ter uma produção acima de 110 milhões de toneladas, continua sendo o nosso carro-chefe. Em seguida vem o milho, principalmente com a área de milho safrinha, que tem crescido consideravelmente. Né, tanto é que a estimativa apresenta números próximos, uma safra próxima a 90 milhões de toneladas. Em seguida, assim, vem o algodão, vem o feijão, o arroz também no Rio Grande do Sul tem uma importância muito grande, assim como o trigo também.
O clima vai ajudar os produtores agora em 2018? O que nós temos visto é que nós temos alguns problemas muito pontuais, como no Rio Grande do Sul, principalmente a região oeste do Rio Grande, a região sul passou por um período de estiagem, assim como a região oeste do Paraná tem passado por um estresse hídrico, porque tem chovido muito, a gente tem alguns problemas de abortamento de vagem, então, mas são alguns problemas muito pontuais, porque no restante do Brasil a gente vê que as condições climáticas estão ideais, tanto é que no Mato Grosso do Sul as primeiras lavouras que estão sendo colhidas estão com uma produtividade até superior à da safra passada. E o Mato Piba também, né, vem chovendo regularmente e a expectativa é que nós tenhamos uma safra recorde nesses estados, caso o clima continuar dessa forma. Mas de uma forma geral a gente vê que o clima está favorecendo sim, tirando essas questões pontuais, tudo indica que nós teremos uma boa safra. Com relação aos custos de produção, nós teremos redução ou aumento nessa safra? Então a gente vê que o fertilizante, os defensivos, caíram um pouco os preços, tanto é que a gente vê uma queda em torno de 5% a 7%, principalmente nos fertilizantes. Mas os defensivos, a gente vê ainda que de repente esse excesso de umidade que nós temos no centro-oeste e no Mato Piba, pode ser que o produtor tenha que fazer uma aplicação extra de fungicida. Então pode ser que esse custo com fungicidas ainda acabam aumentando um pouco. Mas em contramão, a gente vê que o óleo diesel, a energia elétrica e a mão de obra puxaram os preços. Então fazendo uma análise, a gente vê que os custos de produção estão muito semelhantes à safra passada, com uma leve redução. Mas ainda essa questão da utilização de fungicida pode ser que tenha ainda uma interferência no custo final, principalmente de soja. Diante desse cenário, o produtor vai conseguir ter rentabilidade? A gente vendo que tendo um custo semelhante à safra passada e essa produtividade também semelhante à safra passada, mas o preço pago pela soja está um pouco inferior. Então o que tem trazido a preocupação é esse preço da soja, porque pegando uma produtividade semelhante à safra passada com um preço menor da safra, a gente vê que a receita do produtor vai ser um pouco inferior. Então, tendo esses custos também semelhantes, a gente vê que essa rentabilidade do produtor pode sim cair, tanto é que alguns estudos que nós fizemos para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, a gente vê que pode ter uma queda até de 10% na rentabilidade do produtor. Então agora sim, vai ser o produtor tem que tentar controlar seus custos de produção e tentar achar o momento ideal de vender a sua safra para tentar reduzir essas perdas de rentabilidade. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Alan Malinsky. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Segue até o dia 31 de maio o prazo para adesão ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural no Tocantins. Confira os detalhes com o Rochinha Martins, da Rádio Secom. Com o objetivo de garantir gratuitamente, com eficácia, a adesão dos proprietários rurais ao Cadastro Ambiental Rural, o governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, continua com este serviço até o dia 31 de maio. O diretor de Gestão Ambiental da Semarc, Rubens Brito, comenta sobre o cronograma de atendimento na realização do cadastro. A nossa meta é 80 mil propriedades, segundo a base de dados do INCRA, que a gente sempre trabalha. Então a gente tem aí hoje mais de 50 mil propriedades já cadastradas. E em termos de municípios, a gente está trabalhando por região. Nós já atendemos mais de 30 municípios. Hoje a gente está no entorno de Palmas e Gurupi. Então a tendência é até o final do contrato da empresa que foi contratada, a gente atendeu 139 municípios. Rubens Brito também fala dos benefícios e incentivos que serão perdidos para os produtores rurais que não fizerem a adesão ao cadastro. Primeiro, quem fizer o CAR, ele vai conseguir a anistia das áreas que foram desmatadas, segundo a legislação, antes de julho de 2008. Pode ser que ela esteja embargada. O que desembarga? O CAR. Segundo, a eletrificação rural. E por último também, e não menos importante, a questão do acesso aos créditos. Ou seja, você para ter dinheiro hoje dos bancos, das linhas de financiamento rural, tem que ter o CAR. O Cadastro Ambiental Rural é um dos mecanismos de fortalecimento da política de preservação ambiental, principalmente das áreas de preservação permanente de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa. Reportagem Rochinha Martins. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.
Nessa semana, o governo federal anunciou a liberação de 12 bilhões e meio de reais para financiar a safra agrícola 2018-2019. As informações são de Sérgio Pastor, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em evento que reuniu o presidente da República, Michel Temer, e ministros do governo para lançamento do pré-custeio agrícola do Banco do Brasil, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que os 12 bilhões e meio de reais anunciados vão ajudar os produtores rurais na compra de insumos em melhores condições de negociação e já estrutura a safra 2018-2019. Ação essa que tem uma função muito clara e muito específica, que é ajudar os produtores rurais a irem ao mercado comprar insumos antes dos custeios normais, para que o produtor possa ter a condição de uma barganha melhor, de uma posição melhor de compra. E isso já estrutura, então, a nossa safra de 2018 e 2019. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, em Rio Verde, no Goiás. O presidente da República, Michel Temer, destacou a prosperidade da região. E eu sobrevoando esta região, eu vi a prosperidade. Isso daqui respira prosperidade. E isto nós encontramos em vários pontos do país. De modo que nós nos preocupamos com todos os setores, mas nós nos ancoramos no trabalho que os senhores produtores rurais fazem pelo Brasil e pelo governo federal. O custeio antecipado permite a produtores rurais condições diferenciadas de negociação com fornecedores de insumo, como sementes, herbicidas e inseticidas. As operações se destinam a financiar lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café, com taxas de juro de 7,5% ao ano a 8,5%, pelo prazo de até 14 meses. O financiamento pode ser acessado via mobile. O ministro Blairo Maggi se mostrou preocupado com a renda do produtor rural e aproveitou para alertar Michel Temer sobre a iniciativa do Congresso Nacional de retirada de Lei Candir. A lei isenta de ICMS produtos destinados à exportação. Eu tenho sempre uma preocupação com o nosso agronegócio, com a nossa agricultura, que é a renda do produtor. E, infelizmente, nos últimos anos, o produtor rural brasileiro vem crescendo em produtividade, em eficiência, em uso de tecnologia, mas as margens para os produtores têm ficado cada vez menor. E isso é um sinal de alerta, que está se acendendo na agricultura brasileira. E aí eu me preocupo que alguns governos estaduais e dentro do próprio Congresso Nacional começam a ter ações. Queremos retirar a Lei Candir, queremos taxar o agronegócio no Goiás, no Mato Grosso, no Pará, no Rio Grande do Sul, porque os produtores estão ganhando dinheiro. Não façam isso. Não mexam com o agricultor, porque é ele que dá sustentação para esse país. Atendendo o pedido da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, que monitora mensalmente o saldo de todos os programas oficiais de fomento agrícola, o presidente do Banco do Brasil comunicou ao ministro Maggi o remanejamento de 440 milhões de reais para os programas de construção de ampliação de armazéns e o Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, do BNDES. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Reforçando, os recursos representam um montante de 16% superior ao valor liberado no ano passado e servirão para adquirir insumos e serviços agropecuários para as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. E mais, cada produtor poderá financiar no máximo 3 milhões. Para os médios produtores que integram o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, os recursos serão disponibilizados com taxas de 7,5% ao ano. Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário. Vamos saber agora como foi o fechamento do ano e também as perspectivas para este primeiro trimestre de preços das hortaliças no país. E mais, fiquem atentos a essa reportagem, pois a nossa colega vai falar sobre inovação tecnológica,
que facilitará o acesso aos preços de hortaliças no país. As informações são de Egley Ximenes, da Conab. De acordo com o primeiro boletim hortigranjeiro divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o preço das hortaliças e as frutas sentiram o efeito das festas de fim de ano, com variações de preço tanto da alta como da baixa nos principais mercados atacadistas pesquisados em dezembro. O estudo analisa também o movimento dos preços das hortaliças durante todo o ano de 2017, concluindo que os preços estiveram mais baixos no geral, com poucos episódios de elevações de preços. Entre as hortaliças, destaque para a cebola e cenoura, que não apresentaram alta para o consumidor. O gerente de modernização do mercado hortigranjeiro, Eric Farias, explicou que fatores como a troca de safra da cebola no sul e a nova safra da cenoura na região de Minas Gerais contribuíram para a baixa nos preços, e a previsão é que se mantenha no primeiro trimestre. Cebola, por conta da troca da safra, já a intensificação da produção do sul do país, e a cenoura também a nova safra ali da região de Minas Gerais, principalmente São Gotardo. Esses dois produtos tiveram queda de preços em dezembro e já um prognóstico para esse primeiro trimestre. Entre as frutas, o mamão foi o único que teve redução média de preços na maioria dos mercados, principalmente da variedade papaya. A maçã, que teve consolidadas pequenas altas de preços, apresentou maior estabilidade em grande parte dos mercados, tanto para a venda no atacado quanto no varejo. Uma novidade anunciada pela Superintendente Substituta de Abastecimento Social, Ana Rita Costa, foi a criação de um aplicativo para acompanhamento diário de preços. Segundo ela, a ferramenta irá facilitar a vida da dona de casa. E outra novidade também que a gente tem o intuito de apresentar até o final deste semestre de 2018 é o lançamento de um aplicativo de preços diários para acompanhamento pelo celular ou pelo tablet. Então é uma inovação tecnológica que vai ser de grande utilidade aí para todos os usuários. Para mais informações sobre o Boletim Hortigranjeiro, acesse o site da Conab, www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Egley Ximenes. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Agora o tema é saúde pública. Todos nós temos acompanhado com muita atenção a questão da febre amarela no Brasil. Isso é muito preocupante. E a Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social do Senar elaborou uma campanha onde constam informações sobre a doença. O material explica a diferença entre a febre amarela rural e também a urbana. E essa cartilha orienta também sobre como identificar os sintomas e como se prevenir. Confira a entrevista da colega Carlane Chaves, de Brasília. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ajuda a população do campo com informações para se prevenir contra a febre amarela. De julho de 2017 a 14 de janeiro deste ano, o Brasil registrou 35 casos da doença. Eu converso agora com a assessora técnica de promoção social do Senar, Magali Eleutério. Magali, de que forma o Senar está orientando os produtores e seus familiares? Elaboramos um material informativo onde vamos levar ao conhecimento dessa população o que é a febre amarela, a diferença entre a febre amarela urbana e a febre amarela rural, sinais e sintomas dessa doença, onde procurar tratamento e, fundamentalmente, a questão da prevenção, como se prevenir, com também uma informação sobre o esquema de vacinação dado pelo Ministério da Saúde, para que as pessoas possam, de fato, ter consciência da importância e da urgência, na questão da vacinação. E de que forma que a população rural pode se vacinar? Então, o Ministério da Saúde, nos lugares onde o surto está mais forte, como Minas e São Paulo, eles estão indo até a área rural, fazendo campanas, indo às escolas, para que essa população tenha, de fato, acesso à vacinação. Mas nós também vamos orientar todas as regionais, agora no começo do ano, que nos eventos de saúde, elas
já ofereçam, em parceria com a Secretaria de Saúde, e disponibilizem essa vacina nos nossos eventos, porque o pessoal da área rural não se desloca, né? Às vezes por não ter condições até para ir se vacinar. Então, se fazemos um evento e damos a oportunidade também para que eles possam acessar a vacinação. E qual que é o alerta do Senar para a população rural em caso de algum sinal ou algum sintoma em relação à doença? Procurar imediatamente um posto de saúde, não é? Não esperar que as coisas se agravem, porque é uma doença que que leva à morte, né? Então, os primeiros sintomas se confundem muitas vezes com alguma gripe, inclusive com a dengue, né? É preciso ir imediatamente a um posto de saúde, procurar um profissional. Se não há próximo, tem que ir numa região, tem que se deslocar mesmo, porque é importante e é uma doença fatal. Então, é preciso, o tempo é fundamental no tratamento e no diagnóstico e no tratamento. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a assessora técnica do Senar, Magali Eleutério. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento receberá um aporte de 195 milhões de dólares, aproximadamente 617 milhões de reais, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Esses recursos são para ações de defesa agropecuária no país. Pelo acordo, o governo brasileiro se compromete com um valor adicional de 5 milhões de dólares, totalizando aí 200 milhões em investimentos. Quem traz mais informações sobre o tema é Sérgio Pastor, que retorna ao Norte Agropecuário no rádio de hoje. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizou na segunda-feira reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que irá repassar 195 milhões de dólares para implantar o programa de modernização e fortalecimento da defesa agropecuária. O total deverá chegar a 200 milhões de dólares, com a contrapartida do governo brasileiro. O financiamento do BID deverá ser dividido da seguinte forma: 80 milhões de dólares para o controle e erradicação de pragas vegetais e de doenças animais, 80 milhões de dólares para a melhoria na prestação dos serviços de defesa agropecuária, 35 milhões de dólares a cooperação técnica para o fortalecimento do sistema brasileiro de vigilância e emergências veterinárias, implantação do Parque Tecnológico em Defesa Agropecuária junto ao Laboratório Nacional Agropecuário de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e do Centro Regional de Avaliação de Risco. Os 5 milhões de dólares de contrapartida serão direcionados a gastos com equipamentos e infraestrutura. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, trata-se de recurso barato, concedido da mesma forma como já vigora em outros países da América. De acordo com o secretário, o BID garantiu um salto em países como o Peru, como o México, do ponto de vista da defesa. Os modelos internacionais, eles acabaram tendo um sucesso exatamente por trazer modelos de investimento de bancos internacionais. Por quê? Porque o recurso é barato, do ponto de vista do preço do dinheiro que é emprestado nesse processo, e ele traz a proposta de desenvolvimento do modelo, ou seja, eu reinvento a defesa agropecuária alinhado com o que é feito nas Américas, o BID tem esse conceito, e eu dou o salto que países como o Peru, como o México fizeram do ponto de vista da defesa agropecuária. O condicionamento do repasse de recursos ao cumprimento de metas acordadas com o BID também foi destacado pelo responsável pela Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do BID, Otávio Damiani. O desembolso inicial será de até 15% do total. Durante essa semana, serão definidos cronogramas e detalhes sobre o início dos repasses. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. E para reforçar a informação, a maior parte do financiamento, ou seja, 160 milhões de dólares, será usada para o controle e erradicação de pragas vegetais e de doenças de animais, como a febre aftosa, além do fortalecimento das ações de fiscalização e defesa agropecuária feitas pelo Ministério. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.
Chegamos ao fim de mais um Norte Agropecuário no Rádio. Apresentação e produção de Cristiano Machado, reportagem Daniel Machado. Edição e finalização Michel Assunção. E como sempre, um toque musical fecha o nosso programa. E temos diversificado aqui neste ano de 2018. Anteriormente, apenas o sertanejo raiz fechava o nosso programa. Agora abrimos espaço também para outros gêneros musicais, com destaque para a valorização dos artistas de nossa terra. E quem encerra o programa de hoje é o mineiro radicado no Tocantins, Toninho Borges, com a canção Gestação da Terra. Muito obrigado pela audiência, tenham um ótimo dia e até o próximo domingo, às 8 da manhã, aqui na UFT FM. Programa Norte Agropecuário. No corte do facão, no taio da enxada, maroto furando meu pé e minha mão calejada, é que eu preparo a terra pra quando o céu chover, engravidar a semente e a vida florescer, engravidar a semente e a vida florescer. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Nas encostas e vazantes e nas beiras de rio, quando vem chegando as águas, tudo aqui entra no cio. O verde espalha feito manto e cobre a vegetação. Renasce do ventre da terra o milagre da reprodução. Renasce do ventre da terra o milagre da reprodução. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Nas encostas e vazantes e nas beiras de rio, quando vem chegando as águas, tudo aqui entra no cio. O verde espalha feito manto e cobre a vegetação. Renasce do ventre da terra o milagre da reprodução. Renasce do ventre da terra o milagre da reprodução. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Ai, ai, meu Deus, te agradeço com muita alegria. Se tem fartura sobre a mesa, não faltará o pão de cada dia. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.